E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você está prestes a conhecer os 10 lugares mais bizarros do mundo. E eu te garanto, no final desse vídeo, você vai querer visitar ou fugir de alguns deles. Prepare-se para uma viagem que vai desafiar a lógica, a natureza e até a sua sanidade. Esses lugares não são apenas estranhos. Eles são tão inacreditáveis que parece que saíram de um filme de ficção científica ou de um pesadelo muito criativo. Então, senta aí, se ajeita e vamos juntos explorar os cantos mais esquisitos do nosso planeta. E atenção, o número 3 é tão perturbador que foi proibido em vários guias de turismo. Bora começar essa jornada? Abrindo nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com chave de ímã, temos a Colina Magnética, na Índia. Localizada perto da cidade de Leh, essa estrada desafia as leis da física de um jeito que você não vai acreditar. Carros desligados, sem freio de mão, subindo a ladeira sozinhos? É isso mesmo que você ouviu. Os moradores locais contam lendas de uma força magnética que puxa os objetos para cima, mas a ciência diz que é tudo ilusão de ótica. Mas e aí? Será que é só isso mesmo? Olhando as imagens, fica difícil acreditar que não tem algo sobrenatural acontecendo. Imagina só você dirigindo por uma estrada desértica no meio do nada, e de repente seu carro começa a andar sozinho ladeira acima. Dá até um frio na espinha, né? Do deserto indiano, vamos para as savanas africanas, mais precisamente para o Lago Natron, na Tanzânia. Esse lago de águas vermelhas vibrantes esconde um segredo mortal. Ele transforma qualquer animal que se atreva a entrar em contato com suas águas em pedra. A explicação científica é a alta concentração de pH e sal, criando um ambiente extremamente alcalino e inóspito. Mas vamos combinar que a imagem de pássaros e outros animais petrificados congelados no tempo é digna de um filme de terror, né? E o visual surreal do lago, com suas cores intensas e crostas de sal, só aumentam a sensação de que estamos diante de algo realmente sinistro. E se você acha que já viu de tudo, prepare-se para conhecer a Porta do Inferno, no Turcomenistão. Essa cratera gigante em chamas, oficialmente conhecida como Cratera de Darvaza, é um erro humano que se transformou em um dos lugares mais bizarros e assustadores do planeta. Tudo começou nos anos 70, quando geólogos soviéticos estavam perfurando o solo em busca de gás natural e, sem querer, abriram um buraco que liberou gases tóxicos. Para evitar uma catástrofe ambiental, eles decidiram colocar fogo no buraco, achando que o gás acabaria em alguns dias. Só que não acabou. Há mais de 50 anos, a Porta do Inferno queima sem parar, criando um espetáculo visual impressionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Imagina o calor que deve fazer perto dessa cratera e o cheiro de enxofre. Só de pensar já me dá falta de ar. Capítulo 4. A Ilha das Bonecas. Amaldiçoadas. Se você é fã de filmes de terror, vai se arrepiar com a Ilha das Bonecas, no México. Escondida nos canais de Xochimilco, essa ilha é tomada por centenas, talvez milhares de bonecas velhas, mutiladas e penduradas em árvores, criando um cenário macabro e perturbador. Diz a lenda que um homem chamado Dom Julian Santana, que vivia como eremita na ilha, encontrou o corpo de uma menina afogada e, para homenageá-la, começou a pendurar bonecas nas árvores. O problema é que ele acreditava que as bonecas eram habitadas pelo espírito da menina e que elas o protegiam de espíritos malignos. Dom Julian morreu em 2001, mas as bonecas continuam lá, observando os visitantes com seus olhos vazios. Capítulo 5. A Floresta Torta da Polônia. Da América, vamos para a Polônia, mais precisamente para a Floresta Torcida, um lugar que parece ter saído de um conto de fadas sombrio. Imagine só, mais de 400 pinheiros, todos com o tronco curvado na base,
formando um arco perfeito, como se estivessem se curvando para algo ou alguém. A explicação para esse fenômeno ainda é um mistério, mas existem diversas teorias, desde técnicas de cultivo utilizadas no passado, até a ação de ventos fortes e até mesmo interferência extraterrestre. É claro que a gente adora uma boa teoria da conspiração, né? Mas, brincadeiras à parte, a Floresta Torcida é um lugar realmente impressionante e misterioso. Capítulo 6. A Floresta do Silêncio Eterno. E falando em lugares misteriosos e perturbadores, prepare-se para conhecer a floresta de Aokigahara, no Japão, também conhecida como Floresta do Suicídio. Localizada na base do Monte Fuji, Aokigahara é um lugar de beleza natural impressionante, mas também de uma tristeza profunda. Infelizmente, a floresta se tornou um destino para pessoas que querem tirar a própria vida, e a atmosfera pesada e silenciosa do local só contribui para essa aura melancólica. Dizem que a floresta é tão densa que absorve os sons, criando um silêncio quase ensurdecedor. É realmente de partir o coração. Capítulo 7. O Lago Mágico, que desaparece. E o que você diria de um lago que simplesmente desaparece? Pois é, isso acontece com o Lago Resistente, em Oregon, nos Estados Unidos. Em determinadas épocas do ano, o lago seca completamente, como se alguém tivesse puxado uma rolha gigante no fundo. E a explicação para esse fenômeno é ainda mais bizarra. Um túnel gigante no fundo do lago suga toda a água para dentro de um sistema de cavernas subterrâneas. E o mais incrível é que depois de um tempo, o lago volta a se encher, como se nada tivesse acontecido. É a natureza mostrando que ainda tem muitos truques na manga, né? Capítulo 8. Chove chuva de peixes. Se você acha que já viu de tudo nesta lista, prepare-se para a próxima parada. Ioro, em Honduras, um lugar onde literalmente chove peixes. Sim, você ouviu direito. Todos os anos, entre maio e julho, acontece o fenômeno da lúvia de Pescis, quando uma tempestade forte atinge a cidade e, junto com a chuva, caem peixes do céu. A explicação científica para o fenômeno ainda é incerta, mas a teoria mais aceita é que os peixes são arrastados por tornados ou trombas d'água que se formam no Oceano Atlântico e são carregados por quilômetros até a cidade. Capítulo 9. A Cidade Fantasma Congelada no Tempo. Nossa próxima parada é Pripyat, na Ucrânia, uma cidade que se tornou um símbolo da tragédia nuclear de Chernobyl. Após o desastre, em 1986, a cidade foi completamente evacuada e se tornou uma cidade fantasma, congelada no tempo. Prédios abandonados, escolas vazias, brinquedos esquecidos, tudo em Pripyat lembra a vida que existia antes do acidente. É como se o tempo tivesse parado naquela fatídica madrugada de abril. Capítulo 10. O Vale da Morte e o Mistério das Pedras que andam sozinhas. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos para o Vale da Morte na Califórnia, um dos lugares mais quentes e inóspitos do planeta. Mas além do calor extremo, o Vale da Morte guarda outro mistério: as pedras que se movem sozinhas. É isso mesmo que você ouviu. Grandes rochas, algumas com centenas de quilos, se movem pelo deserto, deixando rastros no chão sem nenhuma explicação aparente. Cientistas acreditam que o fenômeno seja causado por uma combinação de ventos fortes, gelo e solo úmido, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo como as pedras se movem. E aí, galera? O que acharam da nossa viagem pelos lugares mais bizarros do mundo? Deu para sentir um friozinho na espinha? Qual desses lugares vocês mais querem conhecer? Ou preferem manter distância?
Deixem aqui nos comentários. E se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de dar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Se quiser, posso criar a continuação com mais locais bizarros ou montar uma versão mais curta para shorts.